Você já teve vontade de criar algo que pudesse facilitar a sua vida ou até mesmo apostar em uma boa ideia para melhorar o próprio negócio? Pois é, às vezes uma invenção ou uma simples mudança de gerenciamento pode transformar a rotina de uma pessoa ou empresa. No Repórter Justiça desta semana, você vai conhecer a história de quem apostou em uma ideia e mudou de vida. O corte é preciso, na medida certa para agradar aos clientes e não perder material. Quem vê o ateliê de Helenilda nem imagina que a confecção era bem diferente e precisou passar por uma verdadeira revolução. Caderneta, né, para tudo, agendamento de horário, telefone, medida de cliente. Quando eu perdi um era um desastre, porque aí eu ia bater a cabeça, saber quem era e o horário que eu tinha marcado, que dia que a pessoa vinha provar, era um caos. Se entrava R$200, eu gastava os 200. Se entrava 5, eu gastava os 5. Hoje em dia eu tenho um fundo de caixa, não dependia até agora de nenhum empréstimo bancário. A caderneta foi parar no fundo da gaveta. Quando percebeu que o pequeno ateliê poderia crescer, a costureira apostou no investimento. Fez da tecnologia uma aliada, informatizou a confecção e hoje usa um programa de modelagem que ajuda a evitar gasto desnecessário de material e de tempo. Hoje eu tiro a medida, calculo tudo direitinho no computador, já venho para a mesa de corte, faço a modelagem e trabalho em cima do molde. Então não há perca, quase. Quanto que você perde hoje nesse corte? No total, uma peça de um vestido, acho que vai aí uns 10, 15 centímetros, que antigamente era bem mais. Era uns 30, 40 centímetros. Porque você ia modelar a peça em cima praticamente do tecido. Então ia calcular, então naqueles cálculos você ia perdendo. Ia cortando e ia perdendo. Hoje em dia não perde. A competitividade que impulsionou a empresária ajuda a comprovar algo simples. Para sobreviver no mercado é preciso investir cada vez mais. E não só em tecnologia, não. Novos produtos, diversificação de serviço também são importantes. Explorar possibilidades pode ser o primeiro passo para um negócio de sucesso. Nós associávamos antigamente a palavra inovação somente a alguns dispositivos eletrônicos, maquinários. Inovação é isso, mas é muito mais do que isso. Inovação é produto, inovação é processo, inovação são novas funcionalidades do mesmo produto, inovação tem a ver com mecanismos de gestão, inovação é a essência que conecta a utilização do conhecimento, no sentido amplo, associado à transformação no setor produtivo. E muita gente já percebeu como é importante apostar no desenvolvimento. Segundo dados da Pesquisa de Inovação Tecnológica Pintec, de 2006 a 2008, cresceu 36,8% a quantidade de negócios que realizaram inovações tecnológicas, aumento de 4,2 pontos percentuais sobre o período anterior, 2003 a 2005. Os investimentos em inovação alcançaram 54,1 bilhões de reais. A mesma análise mostra, subiu de 30 mil em 2005 para 38 mil em 2008 o número de empresas investidoras e a taxa de inovação deu um salto de 33,4% para 38,1%. A inovação deve ser alguma coisa cotidiana. Então, todo dia, quando a gente abre a loja, abre o nosso escritório, ou abre a nossa empresa, a gente tem que verificar e analisar o que eu posso fazer de novo e diferente que possa me trazer resultado. Helenilda não se arrepende. A mudança no gerenciamento transformou a costureira em microempresária. E a pequena confecção ficou conhecida até mesmo fora do Distrito Federal. Tinha muita dificuldade. Era muito precária a situação que eu vivia, né? Trabalhava também e atendia meus clientes. Então, eu sentia a necessidade de buscar algo melhor. Não só para mim, mas também para atender eles melhor, né? Que meus clientes merecem inovar. Que hoje em dia a palavra mexe inovar, né? Quem não inova fica para trás. E é o que eu tentei fazer e estou tentando, né? Porque a gente nunca para de tentar. É tentando que dá certo. Uma pequena mudança fez uma grande diferença. E a gente tem sempre que estar inovando, buscando novas tecnologias, com certeza. Alguns empresários já estão totalmente convencidos, apostam em inovação, investem em inovação e têm resultados. Outros empresários ainda relutam, porque inovar é uma atividade de risco. Sendo uma atividade de risco, às vezes o empresário pensa que é mais interessante ele, por exemplo, investir no mercado financeiro, aquilo que ele poderia estar investindo em inovação. Assim como no passado, empresa que se negava a apostar em publicidade acabou desaparecendo,
Eu diria que daqui por diante, empresa de qualquer porte, pequeno, médio, grande, que não tiver seus olhos voltados para a inovação, certamente corre o sério risco de desaparecer. E empresas, de novo, independente do tamanho, que apostar fortemente em inovação tem grande chance de sucesso. Para quem quer entrar no caminho da inovação, não falta ajuda. O Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas trabalha orientando os empresários. Entre 2008 e 2010, só no Distrito Federal, o SEBRAE atendeu mais de 1.500 empresas. Quando se vai abrir um novo negócio, a gente sabe que o SEBRAE tem ali toda uma gama de profissionais, pessoas especializadas em finanças, especializadas em logística, para dar um apoio muito específico para esse pequeno empreendedor. Eu acredito que esse papel voltado à inovação seria alguém justamente para pensar, dentro do escopo de um negócio que já está ali estabelecido, quais seriam as alternativas em termos de inovação. Nós fazemos um acompanhamento dessas empresas durante 2 anos, né, no caso vai até 2012, onde nós buscamos, por meio de um diagnóstico estruturado, levantar as principais necessidades relacionadas à inovação desses micro e pequenos negócios. E, a partir daí, propor soluções adequadas a cada realidade. Era preciso mais que ideias e suporte para crescer. Faltavam segurança jurídica e amparo, mas a realidade nacional mudou. Pensando em impulsionar os negócios no país, foi criada em 2005 a Lei 11.196. A Lei do Bem, como ficou conhecida, dá incentivos fiscais para quem investe em tecnologia e desenvolvimento. A legislação foi um trampolim para o fortalecimento comercial, aumentando a cada ano o número de empresas consideradas inovadoras. Chegamos em 2009 com 650 empresas e mais de 8 bilhões de investimento, ou seja, nós mais do que quadruplicamos, tanto o número de empresas quanto o investimento. Os dados que nós temos hoje fechados são de 2009, que é um ano atípico, que é o ano que teve a crise mundial e que inibiu, sim, os empresários de continuar o mesmo ritmo de crescimento. Eles investiram, mas perdeu o ritmo. Só que os dados que nós já temos preliminares de 2010 mostram que não só o ritmo foi recomposto, como eu diria que temos fortes indicadores de que crescemos o ritmo. Em 2006, um ano depois da criação da Lei do Bem, surge mais um incentivo. A Lei Complementar 123, conhecida como Lei Geral para as Micro e Pequenas Empresas, entrou em vigor para abrir mais possibilidades. O investimento do governo deu certo e alavancou também a pesquisa. O Ministério da Ciência e Tecnologia lançou em 2007 um plano de ação para estimular ainda mais a área. Nos 4 anos que constituíram o plano, foram investidos 41 bilhões. É uma soma apreciável se nós compararmos com os valores anteriores. Mas eu diria que nós temos uma perspectiva nos próximos 4 anos de um valor proporcional, né, maior. Nós vamos crescer nossos investimentos. E há boas perspectivas para isso. Esperamos que, ao longo desses 4 anos, a gente consiga manter o ritmo de crescimento. Mas isso é um investimento público. No Brasil, o que é mais crítico é aumentar e aumentar de forma significativa o investimento privado. Nós precisamos, além de crescer o investimento público, motivar, estimular que as empresas invistam em pesquisa, desenvolvimento e inovação. No próximo bloco, você vai conhecer pessoas que apostaram na criatividade e criaram produtos diferenciados para o mercado. A gente volta em instantes. Quantas vezes você já se pegou pensando em coisas que poderiam ser inventadas para facilitar a vida? Tem quem arrisque tudo para transformar uma ideia em realidade. E vida de inventor não é tão fácil quanto pode parecer. É preciso dedicação exclusiva ao trabalho. Hoje ele é comum, um dos acessórios básicos de qualquer telefone celular e de muitos modelos de aparelhos fixos. Inventado na década de 70, o identificador de chamadas, conhecido como BINA, permite saber quem está ligando. Uma facilidade criada pelo engenheiro Nélio Nicolai, que durante anos trabalhou no ramo da telefonia. Estava começando um boom, principalmente no Brasil, de centrais telefônicas. E com o crescimento das centrais telefônicas, começou também um inconveniente trote, ameaças. A maior parte das trotes é brincadeira, mas até você descobrir qual que é verdadeiro e qual que é falso. Então havia
uma disputa muito grande entre os pesquisadores, os cientistas, os técnicos. Quem conseguia descobrir como é que identificar o assinante, porque esse era um grande entrave para as telecomunicações, né? A invenção do BINA realmente não é um aparelho. A invenção do BINA é uma modificação que se faz na central telefônica para conseguir mandar um número para cada assinante. A ideia deu certo. As empresas telefônicas se interessaram e se apropriaram da invenção. E foi aí que Nélio iniciou uma batalha judicial para ter o reconhecimento. Mesmo tendo a carta patente, que dá a ele o título de inventor, o engenheiro tenta receber os direitos autorais da criação. Eu procurei as empresas, aqui a Mericel, Telebrasília Celular na época, né? E mostrei para eles, falei, vocês estão usando uma tecnologia que é brasileira. Eu quero receber o royalties. Quer dizer, dos R$12 que vocês recebem por mês, eu quero receber uma parte que chama-se royalties. Isso consta na lei, tudo direitinho. Eles riram de mim e mandaram procurar a justiça e ainda brincaram, me gozavam assim. Quem sabe seus bisnetos vão ver alguma coisa. Eu falei, eu vou provar para vocês que a justiça no Brasil funciona. Para ser patenteado, o produto precisa atender a algumas exigências. Deve ser algo novo no mercado, ter também aplicação industrial. O inventor precisa pagar uma taxa de R$80 para solicitar o registro e depois de 3 anos após o pedido, passa a contribuir com uma taxa anual. Um gasto, mas também uma segurança. Se o inventor não protege, ele pode correr o risco de jamais ser lembrado, né? Ou de ver a sua invenção, não vou dizer banalizada, mas sendo utilizada sem que ele não tenha tido qualquer retribuição por aquele esforço intelectual que ele acabou despendendo em prol da sociedade. No momento em que a patente for concedida lá no futuro, o prazo dela retroage à data do pedido. Então, é como se ele... hoje eu não posso falar que eu tenho uma patente. Eu dou entrada no pedido do INPI, eu falo que eu tenho um pedido de patente no INPI. Quando esse pedido for concedido, ele vai gerar efeitos retroativos à data em que foi formulado. Além de investimento financeiro para que o produto tenha a patente, é preciso paciência. Isso porque o processo no INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, pode chegar a 8 anos. A questão não é burocrática, é que o INPI, 5 anos atrás, tinha no seu quadro, antes disso daí, mais ou menos 1.200 pessoas. E o órgão foi se deteriorando ao longo do tempo e perdendo essas pessoas com aposentadoria, até por morte. Então nós perdemos quase que 60% do contingente. E a demanda foi aumentando. Naturalmente que isso daí provoca um gargalo. E esse gargalo é devido a isso. Mas de 5 anos para cá o INPI vem contratando técnicos, vem treinando esses técnicos. Nós temos lá mais ou menos 300 técnicos que são até PhD, com mestrado, tudo para examinar essa matéria. Então esse backlog que tinha antes está começando a ser dissipado. Então a tendência é nos próximos 4 anos a gente examinar e decidir sobre uma patente em até 7 anos. Ainda assim, Rude não pensou 2 vezes antes de fazer o pedido. Preferiu não arriscar depois de anos de dedicação. Viu na solicitação de patente uma maneira de garantir a exclusividade como criador do experimento. A fechadura sem chave surgiu depois que ele teve o apartamento invadido por ladrões. Inconformado, transformou a casa em oficina. Eu nunca desenhei uma árvore, nenhuma cadeira. Eu me vi obrigado a eu mesmo fazer todo o trabalho para manter o projeto em sigilo. Carlos também resolveu apostar. Apaixonado por carros, o engenheiro desenvolveu uma máquina para limpar peças sujas dos motores de veículos. Ao todo, foram 2 anos de estudo até chegar ao produto. Com um jato de diesel aquecido a 60 graus Celsius e um banho de água quente, ele consegue retirar até a sujeira mais escondida.
Trabalho mais eficiente, econômico e sem degradar o meio ambiente. A gente consegue uma pressão razoável, consegue limpar os cantinhos onde não conseguiria numa limpeza convencional. Ao final, temos uma peça limpa, que basta passar um pano ou bater um ar comprimido, e toda a sujeira, o óleo está descendo para os decantadores aqui embaixo, filtrado por um processo que retira o óleo e outro processo que retira a terra, limalhas e outros materiais que poderiam prejudicar o sistema de esgoto em Brasília. De água, obtivemos uma economia de 88%, e de energia 14%. Antes utilizávamos em torno de 3 mil litros de água por mês. Hoje gastamos em torno de 250 litros de água por mês, só para alimentar somente os banheiros. E de energia, como usamos lâmpadas fluorescentes e aqui o sistema ele é controlado por mecanismos térmicos, então a gente obtém uma economia de 14%, porque ele se desliga. Chegou na temperatura, ele desliga sozinho, para e fica quietinho esperando o novo acionamento. A ideia agora é comercializar o evento. A intenção é espalhar essa ideia e esse equipamento. Temos uma entrada no NPI, da parte de patente, está em processo de análise. Temos previsão para manufatura, para pequenas, grandes e até retíficas de motores, porque essa máquina ela pode trabalhar com água quente, água fria, ela pode trabalhar com produtos químicos sem danificar a própria máquina. Então ela é bem versátil. O investimento ainda é pequeno, mas vem crescendo no país. Nos últimos 4 anos, passou a representar cerca de 0,3% do produto interno bruto brasileiro. Nossos números são pequenos comparados com aquilo que nós gostaríamos que o Brasil venha a ser. Para o Brasil vir a ser o que ele quer ser uma quinta potência do mundo, quer ser um país participante desse cenário internacional, disputar comércio com países como China, Coreia, ele não pode titubear, ele tem que continuar investindo em ciência básica e precisa estimular cada vez mais que a ciência, que o conhecimento migre e afete positivamente o setor produtivo. Você faz melhor e com qualidade fazendo o que você gosta de fazer. Você dorme tranquilo, você se sente bem ao chegar no seu local de trabalho. No próximo bloco, as tecnologias desenvolvidas nas universidades e que chegam até o mercado, você vai conhecer quais são essas propostas depois do intervalo. Até já! O setor de agronegócio tem apresentado melhorias expressivas quando o assunto é inovação. Resultado da aliança entre pesquisa e tecnologia. A modificação genética de uma semente, por exemplo, resulta num produto com maior valor. E, às vezes, isso significa faturamento garantido. Campo e universidade, uma mistura de sucesso. É exatamente para o agronegócio que o meio acadêmico tem voltado os olhos. As pesquisas na área têm recebido investimentos e a consequência foi o fortalecimento do setor. E foi de olho numa oportunidade na área que este agrônomo se dedicou aos estudos do cogumelo. Foram 4 anos de pesquisa até o especialista fechar uma parceria com a Embrapa. Com o apoio da financiadora de estudos e projetos, FINEP, desenvolveu uma farinha a partir do cogumelo rei. Na realidade, uma das coisas que mais me preocupava é que, apesar do cogumelo ser um produto bastante nutricional, né, de excelência, ele é um produto muito caro. E isso incomoda bastante porque não tem um acesso fácil às pessoas de renda um pouco mais baixa. E outra coisa é que os cogumelos são basicamente usados em alimentos voltados para gourmets, né, para a questão de culinária gourmet. E a intenção nossa era popularizar o uso do cogumelo por um valor bem mais baixo. Grãos, de forma geral, eles são grãos que produzem farinhas pobre nutricionalmente. Com a colocação do cogumelo, que é um alimento excelente, né, nutricionalmente falando,
nós trazemos para dentro dessa farinha todos os aminoácidos essenciais. Proteína, rico em proteína, com todos os aminoácidos essenciais. Isso é muito importante, porque é uma opção para os vegetarianos, por exemplo, que não consomem carne, né? E que se faz uma alimentação mais a partir de grãos e verduras. Uma outra vantagem é que nós colocamos dentro da farinha os ômegas 3, 6 e 9, principalmente o ômega 3, 6 e 9, né? Que são gorduras que fazem bem para o nosso organismo. Outra vantagem também é o teor de fibra, que está por volta de 12%. A farinha pode ser misturada a outros alimentos, é enriquecida em fibras, por isso traz benefícios ao organismo, como a redução do colesterol. A produção chega a 1 tonelada, mas ainda é considerado pequeno. Geralmente as grandes empresas lançam esses produtos no mercado da noite para o dia, mas as pequenas, as microempresas, a dificuldade é muito maior para esse processo. Então ela tem um tempo de maturação maior. Já temos mandado algumas amostras do produto para os Estados Unidos, para o Japão e para o Canadá, né? E estamos aí esperando alguns resultados, né? Despertar esse interesse também da comunidade externa, né? Do mercado externo. Nós aprovamos um projeto junto com o Senai Inovação 2010, né? Da qual conseguimos um projeto por volta de 200 mil para a transformação dessa farinha em pelo menos mais 4 novos produtos processados para serem colocados no mercado. Estamos pensando em alguns produtos tipo pães, bolos, biscoitos, barrinhas energéticas, ração humana e uma série de outros produtos que estamos ainda na fase de elaboração. A robótica também conta com apoio e pesquisa de universidades. A demanda de empresas fez surgir diversos experimentos na área só na Universidade de Brasília. Os trabalhos são financiados, tanto pela iniciativa privada, como também recebem recursos públicos, de instituições de incentivo ao desenvolvimento de pesquisa. E o conhecimento gerado dentro do laboratório acaba ultrapassando os limites da universidade, é repassado ao mercado. Quando os projetos são inteiramente desenvolvidos na universidade, e vem uma empresa e procura se apropriar daquela tecnologia, fazer o que a gente chama de transferência de tecnologia para ela, existe um convênio que é firmado e, em geral, grande parte da propriedade intelectual fica com a universidade. Quando é o caso de demandas que vêm de empresas, antes de a gente começar um projeto, a gente assina um termo de compromisso que já prevê os percentuais de participação dos resultados. Um dos projetos desenvolvidos dentro do laboratório da universidade é este mini helicóptero. Parece pequeno, mas seria capaz de carregar, por exemplo, uma câmera filmadora. Além de possibilitar a visão aérea, o produto pode representar custo mais baixo, facilidade e também segurança. Um técnico que for utilizar esse tipo de equipamento, ele não mais tem que saber conhecimentos técnicos sobre voo, sobre pilotagem, ele simplesmente tem que ter conhecimento da tarefa dele. Então, a pessoa não tem que se ficar preocupando de não deixar o helicóptero cair. O usuário tem que se manter e falar assim, para onde eu quero que o helicóptero vá? O helicóptero que vai pensar em como é que ele vai chegar lá. E se a dificuldade for explorar um ambiente, esse modelo de robô pode substituir uma pessoa. O estudo tem o objetivo de imitar os movimentos humanos e pode explorar, por exemplo, terrenos acidentados. O principal desafio, então, seria fazer uma modelagem matemática desse robô e depois, em cima disso, desenvolver algoritmos para que ele consiga não só identificar como está o ambiente externo, mas como reagir a esse ambiente externo. Já neste outro projeto, a busca é pelo conforto. Que tal ter a casa ou o ambiente de trabalho controlado apenas com um toque na tela do celular? Ainda não é possível. Mas se depender da equipe de engenheiros da UNB, pode ser uma questão de tempo. O objetivo é reduzir o consumo de energia, oferecer conforto, umidade do ar, temperatura e radiação térmica do ambiente, tudo controlado com apenas um toque. A ideia é que no futuro a gente coloque tudo isso dentro do telefone celular. Então cada pessoa tem um celular e quando ele está dentro desse ambiente, o ambiente percebe, existe uma pessoa nessa sala, ele liga o ar-condicionado e controla. A pessoa sai daqui e vai trabalhar no outro ambiente, ele desliga o ar aqui e já liga ali, sem que ninguém precise fazer isso. Se eu agora tiver uma pessoa aqui dentro, ele regula o ar-condicionado para uma pessoa. Se eu tiver 20 pessoas aqui dentro, ele regula para 20 pessoas.
Se identificou com alguma dessas histórias? Então mande para a nossa equipe a sua opinião e também as suas sugestões para o programa. Nosso endereço eletrônico é repórter.justiça@stf.jus.br. Até a próxima semana.